Olá, muito bem-vindos a mais uma videoaula do 365 Expert Adobe. Aqui é o professor Bruno Baltarejo e nessa aula eu vou mostrar alguns truquezinhos para fazer um vídeo se transformar num fundo estático interessante para você poder construir alguma coisa, por exemplo, um bloco entre um vídeo e outro, entre uma vinheta inicial de um bloco, de um programa novo, alguma coisa assim, um efeito de transição. É mais uns truquezinhos, umas dicas para vocês brincarem em casa. Bom, eu vou pegar essa cena, vou arrastar para uma nova timeline. Imagine que essa vai ser tipo uma intro, um vídeo inicial. Seleciono o trecho dela que eu quero, vou cortar aqui um pedaço e eu quero mais ou menos 2 segundos e 15. E daí eu corto de volta. Vou selecionar esses 2 pedaços que eu não quero e vou remover. Outra coisa que eu vou fazer é baixar a qualidade do meu preview, porque essa cena aqui está em 4K, é maior até que o espaço que eu tenho aqui de leitura, então não tenho por que estar com uma qualidade tão alta. Aí eu baixei aqui para 1/4. Vou deletar aqui o áudio que eu não estou utilizando. Eu até vou baixar mais a qualidade aqui, vou baixar para 1.16. E vou fazer o seguinte, vamos começar a brincar agora com o que vai ser a composição dessa cena. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir em efeitos e vou aplicar aqui um black and white, que é um preto e branco, deixar a imagem sem saturação de maneira rápida. Então black and white, jogo na minha cena. Feito isso, eu vou escolher que cor que eu quero para essa passagem de bloco. Então eu vou vir aqui em novo item, no painel projeto, vou pedir Color Mate, vou dar um OK. Imagine que, como linguagem visual do programa, eu estou usando sempre laranja. Então, vou fazer que esse bloco tenha uma composição laranja. Então, dei um OK, vou dar aqui o nome de laranja. E eu criei um Color Mate, que eu vou jogar na camada de cima. Agora, para eu misturar essas duas camadas, para elas se transformarem numa coisa só, eu tenho que vir em Effects, Control, com o Color Mate selecionado, venho em Opacity, e eu mudo o Blending Mode para algo que mescle com a camada de baixo. A melhor categoria vai ser a categoria aqui de contrastes. Então aqui ó, em Overlay, aqui em Soft Light, aqui em Hard Light, vai ser uma predominância maior do laranja. Eu vou deixar nesse. Depois de feito isso, eu vou vir aqui em Project, vou selecionar aqui novo item e vou pedir que eu quero uma camada de ajuste. Quando você tem uma camada de ajuste, tudo que está abaixo dela vai receber o mesmo efeito em conjunto. Então vai ser a cena e esse azul, esse laranja, por exemplo. Eu poderia também jogar direto na cena, que não ia fazer tanta diferença assim nesse caso, tá? Mas ainda assim, layers de ajuste são super úteis sempre. Eu vou escrever aqui, por exemplo, Gaussian Blur. Na verdade, que eu prefiro Fast Blur. Jogar esse Fast Blur no meu layer de ajuste. E vocês vão ver que o conjunto de cenas vão ficar desfocados. Tá vendo? Eu vou dar uma leve desfocadinha e vou mudar aqui essa caixinha. Repetir bordas do pixel, vocês vão ver que o acabamento na lateral vai ficar melhor. Recomendo sempre utilizar ligado quando você aplicar um efeito de desfoque. Ok, isso já está pronto como um fundo, como um efeito de uma transição de uma cena para outra de bloco. Eu poderia ainda assim adicionar mais alguma coisa de acabamento, por exemplo, um noise, um ruído. Vou aplicar aqui um noise. Daí vou jogar esse noise aqui na cena. Vou pedir aqui que o noise seja monocromático para ficar mais bonitinho. Então, não usar cores. Aumentar aqui a porcentagem. Vou aumentar bastante só para ficar visível no vídeo, tá? Daí, como eu baixei a qualidade para 1.16, ele, além de ficar visível, vai ficar visível demais. Vou colocar aqui pouco. Vocês conseguem ver que tem um ruidinho. Além disso, vou colocar em slow. Botão direito, Speed Duration. E vou colocar aqui em 20%. Só que eu não quero que ele mude a duração, tá? Então era 2:15, né? 2:15. E eu vou dar um OK. Aí tá em slow. Eu vou aumentar um pouquinho a duração. E, por exemplo, em cima disso aplicar um texto. Então eu vim Title, novo Title Style. Por enquanto eu vou criar um só de teste, numa próxima aula eu explico um pouco mais como usar os textos dentro do Premiere. Então eu vou chamar aqui de texto 01 e vou dar um OK. Ele vai abrir aqui a janelinha de texto. Eu vou esperar ele carregar ela inteira. Vou desligar aqui o preview, porque eu não preciso ver a cena. E daí eu só clico aqui na tela e vou chamar aqui de, por exemplo, bloco 1. Informática, já que ela está mexendo no computador.
Dou um Ctrl A para selecionar tudo. Venho aqui no tamanho da fonte, eu vou aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar aqui centralizado no meio da tela. E como diagramação de linha centralizado também. E, sei lá, escolher alguma outra fonte. Vamos ver aqui um Myriad, só para ficar melhor. E daí aqui eu poderia colocar no título como bold condensado. Mas o descritivo vou colocar regular. E diminuir um pouco, acho que ficou muito grande. E daí eu vou centralizar e centralizar. E eu vou fazer o seguinte também. O bloco 1, eu vou mudar aqui de branco, King Fill, para um tom de cinza. Não completamente cinza, mas vou deixar ele um pouquinho mais cinza. E esse aqui ele não está 100% branco, eu vou deixar ele 100% branco. Já explico por quê. E daí eu vou dar um OK. E daí eu vou fechar. E daí eu vou vir aqui em Project e vou jogar o texto 1 aqui por cima. E eu vou mudar o modo de mistura dele vindo aqui em Effects, a opacidade. Vou mudar para algo que se mescle com a camada de baixo. Aí, Hard Light, porque daí ele mescla o cinza, mas ele mantém mais forte, que é branco. Por isso que eu mudei ele para 100% branco. E além disso, eu poderia trazer um pouquinho mais para dentro aqui o texto para poder aplicar uma transição de entrada e saída. Vou colocar aqui, por exemplo, um push, só para ter alguma entrada. Então, vou jogar aqui o push, eu peço que seja de esquerda para direita, e eu vou pôr um na saída, e vou pedir que seja o sentido contrário. Só ficou o contrário do que eu queria. Eu quero, na verdade, esse saindo por esse lado, e esse entrando por esse lado. Não, podia entrar por aquele lado. Esse lado estava certo. Aí eu vou lá do começo. Vou selecionar a camada de ajuste. E vou fazer o seguinte. Eu vou começar aqui o blur e o desfoque. Ligo aqui o keyframe dos dois. Deixa eu diminuir o tamanho desse. Ligo o keyframe desse e desse. Ando 10, 20... Opa, não selecionei a timeline. 10, 20, 30 frames. E ligo aqui e ligo aqui. Volto lá para o primeiro, coloco 0 e 0. Eu tenho já uma animação de entrada. Esse laranja eu poderia pôr só uma transparência aqui, um Ctrl D. E aqui tem o Black and White também. O Black and White ele não é animável, então eu vou colocar aqui o Fast Color. Daí o Fast Color ele é animável, então eu jogo o Fast Color aqui. Vou lá na opção de saturação. 10, seleciono a timeline, né? 10, 20, 30. Aqui a saturação tem que estar em 100. Aqui ela pode estar em 0. Na verdade é o contrário, né? Se eu quero que comece com cor, aqui está em 100. Aqui está em 0. Daí eu fiz um bloquinho de entrada, uma animação de fundo. Simples. Eu melhorei essa opção de texto. Provavelmente faria a animação de texto lá no After Effects. Mas já dá para ter uma ideia de como montar um fundo interessante. Uma transição de bloco ou alguma coisa assim. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, escreve ali embaixo. #ensina aí. E a gente se encontra na próxima aula. Até breve.